Caramba, até hoje eu não sei o que dizer pra fazer uma introdução decente nesses vídeos, mas eu vou começar dizendo oi. E aí, vocês estão bem? Porque faz 10 dias que eu não apareço por aqui, eu tô gravando esse vídeo no dia 17, provavelmente eu vou subir ele também no dia 17, agora na parte da noite. E hoje eu trouxe, obviamente, um artigo, porque às vezes eu tenho dificuldade de ter opinião própria, né? Então eu preciso me basear um pouquinho nas coisinhas que eu encontro aí na internet e trazer aqui pra vocês uma opinião um pouco mais sofisticada pra sair um pouco desse óbvio, desse conteúdo massificado e totalmente padronizado, assim, com o interesse da mídia em ficar produzindo entretenimento e sair um pouquinho dessa zona de conforto mesmo de senso comum e opinião própria não, mas enfim, vocês entenderam que o que eu vou fazer aqui hoje é ao mesmo tempo uma crítica e também convidar um autor aqui pra me ajudar com isso. Eu vou dizer que não é um tema fácil, é um tema bastante delicado, até porque envolve, óbvio, uma militância que já é muito sucateada, então se você não me conhece, eu faço vídeos sobre anarquismo e crítica social de um ponto de vista bastante radical. Isso naturalmente não é reconhecido, não é valorizado, então não, esse vídeo não tem grandes efeitos especiais, tem apenas um diálogo e um vídeo de fundo que é um videogame. Provavelmente vocês estão vendo agora a parte onde eu abro as caixinhas e o vídeo ele vai ser bem curto, mas eu tô exercitando essa minha técnica de ser um pouco mais sucinto. Tô conseguindo? Talvez não, mas eu ainda assim gosto desse tempo um pouco mais estendido, porque parece que faz jus ao conteúdo que eu trago. E aí, eu também me distancio dessa galera que tá disseminando informações pra uma era muito veloz e muito ágil, que no final das contas não agrega em nada. Além, é claro, do nosso querido algoritmo, né? YouTube. Será que um dia eu vou monetizar com esse canal? Eu acho que não. E talvez isso seja até bom pra proposta desses conteúdos, porque, gente, venhamos e convenhamos, fazer sucesso no capitalismo é vitória pra burguesia, porque pra quem trabalha e ascende através da meritocracia, ou então ou talvez através da diligência, não é assim, ok, pode ser até bom na perspectiva pessoal e ali no dia a dia ser muito útil, mas numa visão mais ampla, não sei, eu não consigo imaginar, na verdade eu não consigo não, com base no que eu conheço, isso não é sucesso, isso é mais o que o Marx chamaria de alienação. Mas eu não tô aqui pra falar do Marx, tô aqui pra falar de outra coisa. O artigo que eu vou trazer hoje é do Sandro de Oliveira e é o título, né? Anti-arte e cinema de guerrilha, genealogias poéticas de Belair filmes. Acho que Belair, alguma coisa assim. Ele é da Universidade de Goiás, então é um artigo de 2024, então é bem recente. Isso é até bom pra mim, porque eu fui motivado por esse vídeo, por esse conteúdo, devido ao lançamento de um filme recente aqui na indústria nacional, que é o Ato Noturno. Então é um filme que gira em torno de um romance LGBT, LGBT não, né, um romance gay, que tá baseado ali no fetiche por sexo em lugar público e sigilo. Então é um ator e um político que não podem expor o relacionamento íntimo porque isso poderia prejudicar a carreira deles. Eu acho que não tem coisa mais problemática do que uma produção dessa, né? Eu entendo a existência desse negócio, eu não gosto de usar essa palavra existência, mas a produção é compreensível no contexto que a gente vive, porque assim, o Brasil tem N possibilidades de críticas, desde a mídia tradicional ali de jornalismo, de publicidade, até no caso dessa aqui de cinema nacional. E aí eu olho pra isso e eu fico, bom, vamos ao artigo antes que eu me estresse e me desfoque um pouco do foco do artigo, porque eu vou deixar isso pra segunda parte do vídeo. Então o artigo ele vai trazer um pouquinho da história do cinema de guerrilha, que é muito
popular, por ser um modelo muito mais acessível e distante dessa lógica produtiva baseada, por exemplo, em Hollywood, o que depende de grandes equipes, de grandes profissionais, muito segmentados. Então a gente precisa de pessoas no áudio, na fotografia, na câmera, no figurino, na cenografia, no executivo. E tudo isso representa não apenas, óbvio, uma qualidade, não vou desprezar o trabalho que essa galera faz, longe disso, não é minha intenção aqui, mas é de fato trazer que eles estão inseridos numa lógica que buscam agenciamento e o uso, instrumentalização de dispositivos sociais, financeiros, burocráticos, em função do ganho da produção de lucro, né? Não é exatamente eles não valorizam necessariamente a obra artística, o núcleo central do conteúdo, do conceito e a crítica, por exemplo, ou então a representação de um contexto romântico, no caso desse vídeo aqui, desse filme Ato Noturno. Mas eles valorizam muito mais o engajamento, ou a disseminação, a distribuição. E no caso aqui do artigo, ele vai trazer um contexto onde o cinema de guerrilha acontecia durante a ditadura militar. Então, além dos interesses capitalistas em torno da produção cinematográfica, esse artigo ele vai observar que o Brasil, durante a ditadura militar, impediu que o cinema criticasse o Estado, criticasse o governo, trouxesse outras perspectivas de vida social, além daquelas permitidas por uma elite militar, política, econômica. Enfim, parece muito antigo, mas não é. Eu olho assim para o lançamento desse filme Ato Noturno e eu sinceramente vejo muito acentuado essa dominação implícita de um sistema de regulação social, seja através do simbólico, moral ou até financeiro, né? Então a gente pensa, por exemplo, no salário mínimo. É uma dominação através do financeiro. E aí eu olho para lançamentos desses filmes assim totalmente estigmatizados e moralmente alienados. Isso é basicamente uma forma de, enfim, reprodução de um preconceito e de uma forma de violência simbólica com base através das obras artísticas. É muito importante frisar que o foco do artigo não é esse, mas eu estou trazendo isso porque está de alguma forma dialogando. O artigo foi produzido em 2024, mas a produtora Blair, ela é de 64, então a gente pensa que, poxa, passaram 40 anos, na verdade 60 anos, 62 anos, e aí ainda continua existindo esse circuito de contradições e potencialidades que não são aproveitados, eles são simplesmente instrumentalizados em função dos interesses de uma audiência muito específica, porque, sinceramente, dizer que uma obra poética produtiva ela está necessariamente alienada, na verdade dependente, vinculada a um arcabouço estético ou simbólico norte-americano, é no mínimo reduzir a potência da produção cinematográfica. E aí, qual é o ponto? A indústria e a mídia, através das pesquisas do Sandro do Oliveira, ele percebe que é parte da mídia fazer essa perpetuação da desigualdade, do ódio e marginalizar aquilo que o cinema comercial não valoriza. E é por isso que existe essa forma de produzir arte, forma de compartilhar conteúdo, observar a vida, que é o cinema de guerrilha. Ele não é industrial, então não está necessariamente voltado ao êxito crítico, né? Então ele não quer agradar a crítica ou talvez de alguma maneira agradar um público que é esse público de massa, onde a política, as grandes emissoras de televisão, eles se beneficiam. Ao contrário disso, é por isso que ele até intitula anti-arte, porque isso que é chamado de arte no contexto social comum não representa de fato uma dimensão cultural. Ao contrário, às vezes ela representa muito mais uma alienação. É você pensar, por exemplo, nos filmes de super-herói. Essa galera que assiste filmes de super-herói, nada contra. Ok, é uma cultura, mas é uma cultura bem segmentada, bem específica, com interesses muito próprios. Inclusive, se vocês quiserem um exemplo para refletir, é só imaginar o período da Guerra Fria. Então, os heróis eles eram usados para
perpetuar perspectivas políticas e econômicas. Ou então, assim, enfim, no caso aqui desse artigo, o cinema ele era útil à violência policial, à tortura, aos órgãos de censura. Então nunca tinha um teor de realmente emancipação, que é a ideia do cinema de guerrilha, porque nesses contextos produtivos não existe uma dependência de mão de obra especializada, ou então valorização através da herança midiática da pessoa. Existe muito mais um agenciamento distante dessa regulação institucional. Então ele até comenta aqui em algum momento que os autores, os produtores, eles vão trazer para esse cinema que não é mainstream a pessoas fora desse contexto, desse núcleo elitizado e valorizado por uma burguesia midiática. Eles vão trazer, por exemplo, atores que também não são necessariamente de profissão, mas são compositores, são artistas, artistas plásticos, poetas, e que estão ali à disposição para transmitir uma ideia e materializar um conceito que não dependa exclusivamente de produção. Então não precisa necessariamente ter todo aquele contexto cenográfico, mas apenas um impulso genuíno de criatividade. E esse impulso genuíno de criatividade, ele não responde aos interesses do capitalismo, e por isso existe toda essa segregação e esse exercício ativo de político e ideológico, né? É um termo que o Oliveira usa no artigo, de fato desvalorizar a criação artística livre. Então os dispositivos cinematográficos, eles são baseados em princípios muito comerciais. Basicamente a ideia central do artigo é comentar sobre isso e também trazer esse contexto durante o contexto da ditadura militar, e que eu ainda sinto muito acentuado hoje em dia, e não sei vocês, mas talvez isso seja uma impressão pessoal, ao mesmo tempo que é uma constatação. Depois do lançamento desse filme, ficou muito evidente de que a indústria brasileira de arte não está interessada em emancipar a população brasileira. Ao contrário, tá muito mais assim, alinhada mesmo ao interesse de continuar perpetuando essa lógica de que o Brasil é um país em desenvolvimento, sendo que essa lógica do desenvolvimento também é super questionável. Posso trazer alguma coisa nesse sentido, mas não é o foco desse artigo. Mas o que ele olha para a herança dessa história é que o cinema de guerrilha ele ainda é muito influente nas produções atuais, e a mídia, por mais que não se beneficie ou não financie esses projetos, ela usufrui em grande medida da materialidade que foi adquirida por pessoas que fizeram parte dessa produtora. Então a Blair, ela é uma produtora que contratou não, né, mas convidou outras pessoas e exibiu conteúdos com muito potenciais que foram absorvidos na mídia tradicional. Mas não significa que o cinema de guerrilha foi valorizado, significa apenas que existe um conteúdo pungente e que esse conteúdo pungente foi utilizado, enfim, porque é muito bom. Então é aquela história assim, existem milionários, bilionários que são burros pra cacete, então eles precisam contratar gente porque os caras não sabem fazer bosta nenhuma. Aí existem pessoas que não têm recurso nenhum e conseguem fazer coisas incríveis. E é aí que entra o termo de anti-arte na forma de resistência. Então vai olhar para essa certificação de qualidade da indústria hollywoodiana e desvalorizar isso mesmo, e olhar para isso de uma maneira bastante inspirada na contracultura, não com o viés de que a produção editorial, elas dependem de uma criação artística super elaborada e de uma herança. Não, às vezes não, mas principalmente durante a ditadura militar, a crise cultural que se instalou, ela abriu uma oportunidade de fato implantar protocolos, na verdade é que ele diz protocolos de linguagem que não estejam associados à ordem que estava estabelecida nesse contexto. E eu olho pra isso e eu penso, caramba, por que a gente não usa mais do que... cadê a indústria que realmente faz isso, né? Porque eu tô olhando assim, sinceramente. Ano passado, Ainda Estou Aqui, um filme sobre ditadura. Esse ano,
Tinha que ser homem ganhando Globo de Ouro. Aí eu fico assim, mano, essa indústria, não sei pra que serve, sabe? Ah, na verdade eu sei. É só pra. Assim, galera, assiste aí e fica quieta, só se divirtam. Enquanto a gente afunda o planeta em aquecimento global, consumo desenfreado e, e trabalho pros pobres e dinheiro pros ricos. E, bom, eu queria ter trazido outros exemplos. Talvez eu faça até um vídeo complementar, porque esse assunto é muito legal, é uma coisa que eu gosto muito. Que é um entrelaçamento entre arte, política e economia de alguma maneira também. Mas foi um artigo bastante interessante de se ler. Eu vou deixar a referência por aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisinha, vamos. Eu vou continuar aqui produzindo. Talvez eu ainda volte aqui esse mês. Porque por enquanto eu vou voltar para minha vida de proletariado e sentir o peso dessa pressão social por sucesso financeiro e simbólico, né? Porque afinal de contas eu ainda preciso terminar minha faculdade e adquirir um diploma. Enquanto isso eu tô aqui fazendo críticas experimentais e me inspirando nessa anti-arte. Porque a vida é assim. Eu não quero mesmo esse bando de gente blasé, sem graça, sem sal e sem opinião. Ó, tudo bem que eu também não tô dizendo da boca pra fora, né? Mas eu tô trazendo uma coisa assim totalmente disruptiva, sabe? Pô, galera, caramba, sigilo e pornografia. Pô, nossa, fiquei sem comentários. Que falta de criatividade. Se vocês queriam ser democráticos com a causa LGBT e com a causa gay, não foram. Foram ao contrário. Foram assim, totalmente. Mostraram que dinheiro compra. Dinheiro consegue reproduzir formas de violência. Ou, na verdade, compactuar, fazer as pessoas compactuarem com formas de violência simbólica. Porque é um mercado que não tá interessada realmente na imaginação e na exploração de perspectivas realmente românticas, né? Na verdade é o contrário. O mais engraçado é que ele olha para isso aqui, durante esse contexto da ditadura, essa repressão e essa reprodução do ódio e da moral, ela era validada nos dispositivos jurídicos, então é bem esquisito que isso ainda esteja acontecendo 60 anos depois. Caramba, o brasileiro é tão. Não é que o brasileiro seja, mas assim, os aparelhos políticos eles funcionam tão bem pra oprimir. Por que a gente não usa eles pra emancipar? Né? Fica aí a reflexão. E até a próxima. Ah, que isso, valeu. Alguém vai precisar da mãe. Eu explodirei com a fúria de uma supernova. A sorte favorece os bravos. Tenebroso. Slontia.